Então vamos lá. Tradicionalmente encontramos praticamente em todas as obras homiléticas 3 tipos básicos de sermões que orientam a pregação cristã. Cada tipo possui características únicas que servem a diferentes propósitos e contextos ministeriais. Então, veja que a palavra que nós temos aí é que nós tradicionalmente encontramos esses 3 tipos de sermãos, né? Serão 3 tipos básicos, o que mais é utilizado para a pregação do Evangelho. Nós vamos estar estudando eles, como construí-los, né? Como formar a sua estrutura. Então vamos seguir. Então nós temos o sermão temático, né, que os argumentos resultam do tema, independente do texto, né? Então eu tenho mais liberdade de criar, né, o sermão, porque ele não está preso, né? Ele tem um tema e dentro desse tema eu vou trabalhar. O sermão textual, os argumentos são tirados diretamente no texto bíblico, né? Nós vamos estar vendo todos esses, cada um individualmente, né? E sermão expositivo, os argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Enquanto o temático textual eu posso utilizar um versículo, parte de um versículo. Dudu, por favor, abre essa janela aqui, porque senão fica esse eco aqui, por favor. E enquanto nós podemos ter dessa maneira, o expositivo ele já gira em torno de um texto, né, maior, onde nós vamos utilizar a exegética completa do texto, ou capítulo, ou livro, depende o que for escolhido. Veja que a homilética, a arte da pregação. A homilética é a ciência e a arte de preparar e pregar sermões, amém? Então acho que isso está bem definido para nós, né? Nós sabemos que a definição de homilética é a ciência e a arte de preparar e pregar sermões. O pregador que domina os diferentes tipos de sermões possui ferramentas poderosas para comunicar a palavra de Deus com clareza, profundidade e impacto espiritual. Então, veja que nessa arte de pregar, né, nessa arte de preparar e pregar sermões, a pessoa, e quando fala pregador aqui, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser a pessoa que vai fazer a exposição da palavra de Deus, se ela tiver domínio sobre esses tipos de sermões, né, ele vai possuir uma ferramenta poderosa para comunicar a palavra de Deus. Então, quando ele consegue entender o que é um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo, ele não se torna uma pessoa, se torna um pouco mais eclético, né, e fica melhor para ele poder usufruir dessa ferramenta, né, que ele vai trazer com profundidade e impacto espiritual. O sermão ele tem que ter fundamento bíblico. Todo sermão deve estar enraizado nas escrituras sagradas, respeitando o contexto e a mensagem original do texto. Amém? Então a gente já tem visto isso, né, diante dessas aulas, mas a gente sempre diz que na pedagogia a repetição ela é importante para fixar uma ideia. Então nós precisamos fundamentar o nosso sermão nas escrituras em textos bíblicos. Também tem que ser uma comunicação clara. A estrutura do sermão deve facilitar a compreensão da mensagem pelo ouvinte, conduzindo-o à verdade bíblica. Então, eu tenho que me preocupar não só de ter um sermão fundamentado na Bíblia, mas de que seja de uma forma clara, né, para que as pessoas que estejam me ouvindo, elas possam compreender aquilo que eu estou falando, né? Então eu tenho que ser bem objetivo, bem claro, e por isso eu posso utilizar de linguagem de figura, de ilustração e assim sucessivamente.
E essa mensagem, essa prédica, ela precisa ter poder espiritual. Além do preparo intelectual, o pregador precisa de unção e dependência do Espírito Santo para que a mensagem transforme vida. Então não adianta eu ter uma mensagem de uma bela retórica, com bastante técnica, de maneira que eu atraia a atenção de todos, mas que não tenha poder de Deus. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui em demonstração de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito. Então o poder de Deus é que vai trazer transformação para as vidas. A minha intelectualidade, a minha capacidade, ela só vai mostrar o que eu sei. Mas eu preciso de graça, eu preciso de poder, eu preciso de unção. E isso eu não vou alcançar nos livros. Isso eu não vou alcançar, na verdade, lendo dicionário. Isso eu vou alcançar numa vida de comunhão com Deus, através da oração, de uma vida devocional. Aí eu vou poder ter isso. Entrando já no primeiro texto, então nós vamos ver agora os tipos de sermões, agora de uma forma individual. Então o primeiro deles é o temático. O sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do tema ou assunto independente do texto. Nesse tipo de sermão, o texto bíblico pode fornecer a ideia ou o pensamento da mensagem que deseja apresentar. Tecnicamente, o sermão temático desenvolve a verdade do que gira em torno do tema ou assunto. Então, ele está um pouco mais livre. Nós não estamos falando do tema da pregação, nós estamos falando do tipo de sermão. Quando eu vou formar um sermão, eu tenho que ter um tema. Esse tema extrai da onde, irmãos? De onde que nós aprendemos que nós extraímos o tema? De onde? Do texto bíblico. Então, no texto bíblico eu extraio o tema. E diante do tema eu vou desenvolver todo o esqueleto ou o planejamento, ou na verdade ali o que eu vou falar. Então isso é importante a gente entender, tá? Então aqui nós estamos só falando como funciona esse tipo de sermão, tá? Não vamos confundir com o tema que eu tenho que ter, tá? Aí veja bem, tecnicamente o sermão temático desenvolve a verdade do que gira em torno do tema ou assunto, tá? Então vamos lá, vantagens do sermão temático. As vantagens oferecidas por este tipo de sermão são várias. Aqui o pregador pode exercer sua capacidade analítica e imaginativa na busca de temas para os seus sermões. Principalmente se o pregador for criativo e versátil, terá mais facilidade de encontrar inspiração para os sermões temáticos. Alguém disse que esse e o textual são os temas, a maneira, de formar sermão mais fácil, tá? Mas todo sermão, irmãos, ele vai dar trabalho. E ainda que pareça ser fácil, ele na verdade precisa ser trabalhado, para que na hora da exposição dê segurança, dê condição para que isso possa ser feito. Professor, só uma pergunta. Esse estilo de sermão temático, na mão de uma pessoa que não tem tanto conhecimento, não seria perigoso? Sim, ela tirar um texto sim, fora de contexto? Sim. Por isso que a pessoa, para esse tipo de sermão, ele tem que ter um certo domínio sobre as doutrinas básicas, fundamentais. Ele tem que ter, e ele vai servir para alguns tipos de pregação. Então a gente vai ver que ele é utilizado, e aí para a pessoa poder, por quê? Lembra que quando nós falamos de texto, nós falamos de tecido. Tecido, ele se entrelaça. A pessoa, quando pega um tema, se ele não tiver cuidado, ele pode forçar o texto a falar aquilo que ele não está dizendo. Então, por isso é importante, por isso nós estamos falando que é mais fácil para quem tem um conhecimento do que a Bíblia diz, que conheça pelo menos as doutrinas fundamentais, as periféricas, pelo menos alguma coisa, para que ele não venha de uma certa forma então distorcer o texto para dar ideia ao pensamento dele.
tá? Então nós entendemos que isso ele vai praticar a exegese. Então temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Então vamos lá. Aplicações do sermão temático. É muito usado para sermãos doutrinários e evangelísticos. Então para doutrina, a gente pega por exemplo, nós vamos falar de ressurreição. Então você tem um tema, você tem os versículos e você vai criar ali esse tecido, são os textos que vão estar dando essa força a esse tipo de sermão. Então é muito utilizado na parte doutrinária e evangelístico, porque ele tem uma facilidade maior do ouvinte compreender aquilo que está sendo dito. Os textos têm de ser progressivos e elucidativos. Ele tem uma ordem crescente, ele vai caminhando, levando o ouvinte a passo até ele entender e chegar a uma decisão. Todos eles têm essa condição, todos os sermãos, eles devem ser assim, mas o temático ele tem essa condição principal. Ele está mais naquela escala de quando nós vimos na aula passada sobre quando nós temos ali alguns tipos de temas, aí nós estamos falando de tema no sentido daquilo que nós vamos formar o sermão e ele ser mais objetivo. Então tem essa condição. Então ele é progressivo, elucidativo e deve haver uma crescente na apresentação. Então eu vou caminhando e levando a pessoas ou o auditório que está me ouvindo a compreender a mensagem de certa forma que eu leve ela a uma decisão. Exemplo de sermão doutrinário. Então um exemplo aí, tema, os sinais indicam Jesus está voltando. Os sinais na natureza. Então, nós vamos falar de sinal. Então, aqui é um ensino doutrinário. Estamos falando aí de escatologia, volta de Jesus. Então, nós temos sinais na natureza. E o que eles vão ao quê? Esse primeiro ponto, ele está apontando para aqueles fenômenos naturais que apontam para o retorno de Cristo. Então, eu vou estar dentro de um tema onde eu vou falar de sinais e eu vou elucidar que existem sinais na natureza. Também existem sinais políticos sociais, transformações na sociedade, nas nações, no mundo, sinais religiosos. Então veja que isso tudo está dentro de um tema. Qual é o tema? Os sinais que indicam Jesus está voltando. O tema que eu tenho é Jesus está voltando. Quais são os sinais que eu tenho? E aí eu vou começar a elucidar dentro da mensagem. E cada um desses pontos, eles se tornam aí um tópico da mensagem. E aí dentro desse tópico, nós vamos ver que nós podemos criar subtópicos e assim vai dando conteúdo à mensagem para uma melhor compreensão. Entendendo que nós não conseguimos esgotar nenhum assunto. Todo o assunto da Bíblia, nós conseguimos levar as pessoas a pensar e decidir. Mas nunca esgotamos, porque a Bíblia é inesgotável. Então, por mais que eu forme um ensino, um sermão, uma prédica, que ela tenha mais completa que seja, sempre ela vai ter a oportunidade de acrescentar alguma coisa. Sempre não vai estar totalmente revelado. Não é que quando eu quero dizer revelado aqui, não está extinguido, acabou, aqui encerrou o assunto, não, porque nós somos limitados, nós temos uma capacidade limitada e nós vamos até um certo ponto, mas o assunto ele sempre tem mais para ser desenvolvido. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós vemos ali, que nós vimos sobre o sermão temático. Agora, como nós organizamos isso? Como é que nós conseguimos fazer um sermão temático? Visto que o tema que fornece a divisão para este tipo de sermão, os pontos principais deverão ser construídos em harmonia com o assunto do sermão. Então eu tenho que ter a harmonia. Todos os tópicos, eles têm que se falar. Tem que ter uma harmonia, não pode se contradizer. Lembra que nós aprendemos na aula passada que nós temos que ter só, na verdade, um tema, um único tema.
Se nós colocarmos outros, nós na verdade fragmentamos a mensagem e quem está nos ouvindo acaba não entendendo o que nós queremos dizer. Então eu preciso construir esse sermão dentro de um tema bem harmonioso, em que todos os pontos se conversam, ainda que haja uma ponte que faça eu passar para o outro, que se chama transição, tá? Eu preciso trabalhar ele dessa maneira. Então veja como que nós construímos. Primeiro, construir os pontos principais, em harmonia com os assuntos do sermão, garantindo coerência temática. Qual é o assunto que eu estou falando? Qual é o tema que eu estou sugerindo a falar? Então lembremos que tanto para o temático, quanto para o textual, quanto para o expositivo, eu tenho que ter um tema, que é extraído de um texto. E em cima disso vai girar toda a mensagem, tá? Então eu tenho que ter nesse assunto uma harmonia no sermão, e isso vai garantir o quê? A coerência temática. Então quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou querendo dizer, está compreendendo, porque os subtópicos, os tópicos estão se conversando e falando a mesma coisa. Isso se chama coerência, tá? Ordem ascendente ou crescente. Os pontos principais devem ser colocados em ordem progressiva, com um crescente natural. Primeiro ponto. Aí o primeiro ponto ele é o início da mensagem. O segundo ponto ele vai ter uma ponte que vai interligar do primeiro para o segundo ponto, chamado transição, mas que ele vai escalando para uma crescente ou para uma ordem progressiva, e isso de uma forma natural. Quem estiver me ouvindo, veja que essa técnica homilética, ela vai nos ajudar na forma de nós expressarmos o sermão. É para isso que essa parte ela é importante para nós, tá? E correspondência entre os pontos. Cada ponto deve corresponder com o outro e ter estreita relação com o tema e o propósito do sermão. Então, quando isso ocorre, existe uma harmonia. É igual à música. A música, ela tem três coisas nela, e uma delas tem o ritmo, tem a própria música, que é a letra ou a música, e tem a harmonia. Se não tiver harmonia, não dá sentido, não consegue se entender, então precisa da mesma maneira no sentido da pregação ou do sermão. Um exemplo errado de sermão temático. Então veja, estrutura com problemas. Tema, o poder do Evangelho. Texto, Romanos 1,16. O que é que tem ali? Paulo lhe diz o que ali? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Então veja, três tópicos que não se falam. Então veja, o Evangelho liberta, sim, ele é o poder. Mas aí dentro desse, aí eu vou falar lá, aí eu vou pôr um tópico da cura do cego Bartimeu. Então veja que os tópicos eles não estão se conversando, não está compreensível àquele que está me ouvindo. Eu estou citando a Bíblia? Vai acontecer um poder de cura do cego Bartimeu? Vai ter um milagre? Tem. Mas a relação do texto não está se comunicando. Então fica uma mensagem meia sem uma clareza. Lembra que nós falamos que precisa ter clareza para quem nos ouve? E aí o batismo com o Espírito Santo. Existe o poder do batismo com o Espírito Santo? Sim. Então veja que nós poderíamos aqui ter um tema aqui, um texto diferente. Se nós colocássemos ali Marcos capítulo 16, que ali fala sobre ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, que sinal? Libertação, o Evangelho, pregou o Evangelho que liberta, pregou o Evangelho que cura. Então, mas tomando o devido cuidado para que no meio de um, vamos dizer que eu estou dentro de um ponto, ali no primeiro tópico da minha mensagem, eu estou falando, de repente eu interrompo ela bruscamente e entro num outro tópico que eu vou falar de poder, mas que ele não, parece que eu estou começando uma nova pregação.
Então não é assim, né? Eu tenho que estar dando passos, esse é o próximo passo e o próximo passo. Então vamos dizer que eu vou falar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus, e eu vou falar primeiro da salvação, o Evangelho que salva, né? O Evangelho, aí eu vou pôr um tópico de um Evangelho poderoso que liberta o homem, aí eu vou usar algum texto que encaixe com a libertação, tomando cuidado para que quem está me ouvindo vá crescendo comigo na mensagem, até o ponto que quando eu chegar no culminante final, ele entenda aquilo que eu estou falando. Pois não? Uma analogia disso seria como se pegasse um carro, jogasse na primeira, segunda, terceira marcha, na quarta, voltasse para a segunda. Sim. O carro desce aquele trânsito. Sim, bruscamente. Uma coisa é você pisar no freio, outra coisa é você trocar a marcha, você voltou lá para trás. Então ela pode dar, é uma boa analogia. Amém? Então veja, esse é o errado. Por que está errado? Os pontos principais não possuem nenhuma relação entre si e nem com o tema proposto. Não existe uma conexão, uma harmonia. Observação, as divisões não se conectam ao tema, o poder do Evangelho, e não formam a progressão lógica entre si. Os irmãos concordam com isso? Veja que é um tema, você vai citar a Bíblia, mas você vai mudar o tema no meio do caminho, e aí quem está te ouvindo, ele perde o raciocínio, ele começa a entender que vai surgir uma nova mensagem ali, quando eu deveria estar dentro de uma temática, dentro de um tema, desenvolvendo ele e indo para o final. Eu não posso estar numa viagem com avião indo para Portugal, e no meio do oceano eu volto para o Brasil para depois ir de volta para Portugal, vai acabar o combustível, ou não vai ter tempo, né? Vai dar algum problema. Amém? Um sermão temático eficaz exige que todas as divisões estejam organicamente ligadas ao tema central e se complementem mutuamente, né? Então, isso é importante, ele exige que todas as divisões estejam organicamente ligadas. Então, quando eu me proponho a falar alguma coisa, eu tenho que ser fiel àquilo que eu estou proposto a falar. Senão eu acabo falando uma coisa, daqui a pouco eu vou e puxo lá e sai outra coisa. Sabe aquela história, puxa uma pena e vê uma galinha? Não é? Não pode, eu já tenho que ter um objetivo na mensagem. Se os irmãos lembrarem de uma das aulas que a gente deu, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Aí agora o exemplo do correto sermão temático, a estrutura, o Evangelho da Salvação, Romanos 1,16, a fonte do Evangelho. Então veja que tem três coisas importantes, o que é, né? Então dentro da mensagem vai crescendo o que é o Evangelho, aí vem a razão porquê do Evangelho, a condição do homem, está desenvolvendo o texto, né? A recepção, como eu faço para mudar a minha história. Eu vou levando progressivamente quem está me ouvindo a compreensão. Por que nós, para falarmos de salvação, nós colocamos a condição do homem? Se ele não entender que ele é um pecador, que ele está destituído da glória de Deus, ele não reconheceu o estado que ele está, e eu vou falar só de salvação, ele não vai entender que ele precisa. Então, primeiro nós mostramos o estado da pessoa. Mostramos a situação, o que Deus fez para tirar o homem daquela situação, e você vai caminhando com ele. Aí chega aquele momento, como quando Pedro, naquela pregação expositiva do capítulo 2 de Atos, está pregando, e chega uma hora que os ouvintes fizeram o quê? Varões e irmãos, o que é que nós devemos fazer, né? Então veja que ele foi progressivamente aumentando ali a intensidade da mensagem, e quando ele está chegando no final, já tem alguém querendo se decidir por Cristo. Então veja, a fonte, a razão do Evangelho, a recepção e as bênçãos. Então o Evangelho da salvação, está ali, Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu preciso mostrar, primeiro, a condição do homem, como ele se encontra, a pessoa, todos, como que todos se encontram. Todos pecados, destituídos estão da glória. Eu vou ter que ir lá atrás e até levar as pessoas comigo, e vou progressivamente levando ela ao encontro da salvação, o que vai ocorrer, né? E as bênçãos que o Evangelho vai proporcionar à vida daquela pessoa. Então essa é a parte mais importante, né?
na exposição da palavra. Amém? Porque este exemplo está correto, nesse sentido que nós vimos ali. Nesse exemplo, as divisões se relacionam devidamente entre si e também com o tema proposto. Qual foi o tema proposto? Olha lá, é o Evangelho da Salvação. Então eu vou desenvolver ele, a fonte da salvação, a razão da salvação, a recepção da salvação e as bênçãos da salvação. Então aí ele está entre si, ele está na verdade ali como um tecido entrelaçado. E de forma que quem está me ouvindo está entendendo, e aí ele tem a condição de decidir ou não por Cristo. O propósito do sermão é o de convencer o ouvinte sobre o poder do Evangelho. E tanto o primeiro ponto como o último falam disso. Então qual que é o propósito do sermão? Lembra que nós falamos glorificar a Deus, a Cristo, esse é um dos propósitos, mas o objetivo nosso quando falamos para as pessoas é levá-las a decidirem, fazerem uma escolha por Deus. Nós vamos chegar ao ponto como Deus fez com Moisés: ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. Quer dizer, nós vamos levar a pessoa a essa decisão. Essa primeira decisão é o primeiro contato que a pessoa está tendo com Deus. O Deus misericordioso, generoso, bondoso, que perdoa, que salva, que liberta. Aí a partir de então a pessoa vai começar a ter novas experiências que vai fazer uma mudança na vida dela. Mas esse primeiro momento, ou quando nós também estamos pregando, ensinando a igreja, e aí alguém que está ali vai tendo essa condição de ter a decisão de uma mudança de vida através das Escrituras, As divisões possuem relação entre si e com o tema central, formando uma unidade coerente e progressiva. Então veja que neste caso aqui eu posso ter parte de um versículo, não preciso ter um texto, posso também extrair de um texto, às vezes a ideia de um texto, que farei para quem é o meu próximo. E aí Jesus contou ali uma parábola. Dentro daquela parábola ele tinha uma verdade central, porque ele queria mostrar quem era o próximo dele. Então eu posso pegar um texto e tirar ali a verdade central, e dentro daquela verdade central criar ali um tema, e dentro daquele tema ele tem que se conversar. Os pontos têm que se conversar. E aí quem estiver me ouvindo vai entender aquilo que eu estou querendo expressar. Às vezes nós podemos, olha irmão, se eu tivesse que dar uma sugestão de tema, o tema, ou às vezes você não precisa nem falar o tema. À medida que você vai discorrendo, as pessoas já vão entendendo o tema que você está ali falando. Amém? Como elaborar ideias e argumentos do tema? Isso nós estamos falando aqui do sermão temático. Então, escolher o tema, criar frases, retirar do texto bíblico ou de outras fontes confiáveis. Lembra que nós falamos que nós temos, na verdade, a informação externa, aquilo que nós vemos, o cotidiano, aquilo que nós lemos, é o dia a dia. Agora, essa ideia ela vai ter que estar depois dentro de um texto bíblico, porque é do texto que eu vou extrair a mensagem, porque a minha mensagem, se não tiver texto bíblico, ela não tem. O que ela não tem? Ela não tem o que? Da árvore não vai ter raiz. E aí o que vai acontecer? Ela não se sustenta. A mensagem mais linda que for, se ela não tiver Bíblia, ela não se sustenta. Precisa ter a palavra. Analisar o tema. Então veja, criar frase e tirar texto bíblico ou de outras fontes confiáveis. Analisar o tema, repetir e refletir várias vezes sobre o assunto escolhido. Eu vou pregar, vou lá trazer uma mensagem, mas eu não sei nem o que tema que eu vou pregar. Então aí à medida que eu vou trabalhando aquele assunto, aquele texto, aquela informação que eu tenho, eu vou fundamentar o tema, para que dentro do tema eu crie toda a mensagem em torno dele. Eu preciso ter essa, e para isso eu vou repetir e refletir várias vezes sobre o assunto. Por isso, lembra que nós dissemos que quando eu tenho um texto, eu devo ler pelo menos ele 3 vezes, para extrair tudo que eu puder daquele texto, de maneira que eu possa aproveitar melhor aquilo que eu vou fazer. Pergunte-se o que deve falar sobre o tema,
quais aspectos são mais relevantes para o ouvinte, às vezes ali uma repetição. A repetição é uma relevância, é algo que é para você poder estar te chamando a atenção. Então, em cima daquilo eu vou criar um tema, e dentro daquele tema eu vou criar ali o conteúdo segundo o que o Espírito de Deus for revelando ao meu coração. Extrair a palavra ou frase principal, ela pode se repetir nos argumentos, criando unidade e coesão na mensagem, né? Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Então, quando eu vou criar uma mensagem, eu tenho que ter argumentos daquele tema. Eu tenho que ter algumas, eu posso ir progressivamente falando sobre o estado do homem. Então, às vezes eu posso ler lá, porque o homem está ordenado uma vez à morte, vindo depois disso o juízo. E aí eu começo trazendo alguns textos, alguns pontos, para levar a pessoa a entender que ela tem uma escolha em vida. O meu tema é a decisão em vida. E vou mostrar isso para a pessoa. E todo o meu texto, ou todo o assunto, os pontos, eles têm que estar fundamentado dentro desse tema. Tá? Então, eles têm que estar ligados. Uma vez escolhido o assunto, o pregador vai à busca dos textos bíblicos para apoiar e fundamentar a mensagem. Então, a minha base, para que se sustente, tem que ser as Escrituras. E eu vou trabalhar em cima disso. Irmãos, nós temos, nessa parte de temática aqui, sermão temático, tem muita coisa. A gente hoje, nós temos nas nossas Bíblias, tem a concordância bíblica. Pega lá a palavra crer, pega a palavra fé. Então, ali dentro daquilo tem os assuntos. Só que eu não posso pegar só uma palavra e querer inserir, porque às vezes o contexto está dizendo outra coisa. Então, eu tenho que estar trabalhando com conhecimento do que eu vou aplicar. Senão eu posso estar distorcendo um texto. Lembrete, os textos bíblicos não podem ser usados fora de contexto. É isso aí que nós estamos falando. Não pode ser usado fora de contexto. Para dar força ao meu pensamento. Se ele vai ficar fora de contexto, eu não devo usá-lo. Tem que tomar muito cuidado. As divisões são explicação ou respostas ao tema, tá? Então, quando eu tenho um tema, o que vai ocorrer com essas divisões? Ela vai explicar ou vai ser a resposta daquele tema que está girando o meu sermão. Em torno daquele tema todo vai ocorrer dessa maneira. Mas nesse sentido aqui eu estou utilizando um sermão temático. Amém? Ok, irmãos? Alguma dúvida? Podemos seguir. Yuri, os irmãos querem acrescentar alguma coisa? Sermão textual. Sermão textual é aquele que toda argumentação... Veja, o primeiro eu crio ele livremente, com o cuidado, como disse nosso irmão cooperador Davi, o cuidado para, por falta de conhecimento das doutrinas básicas, não ferir a doutrina e não forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não está dizendo. Agora, esse textual, já veja, toda a argumentação dele está amarrada ao texto principal, que será dividido em tópicos. As ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. As divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. As palavras da passagem bíblica escolhida podem fornecer a divisão. Os pontos principais limitam-se às frases do texto. Então eu tenho um texto, e agora dentro daquele texto, e o texto ele também pode ser curto, ele pode ser, como nós falamos, um versículo, mas ele está dentro de um contexto. E dentro daquele contexto eu vou criar, só que ele na verdade, todo extraído de um texto bíblico. Então, agora já não é uma temática, ele está dentro de um texto bíblico. Nós já vamos ver isso daqui a pouco na forma prática. Quais são essas características desse sermão textual? Primeiro, a ideia principal única deve girar em torno de uma única ideia principal da passagem, e as divisões principais devem desenvolver essa ideia. Então eu tenho que tomar o cuidado novamente de não criar várias ideias, e aí eu vou ter vários temas dentro de um sermão, e aí vai fragmentar o sermão,
e as pessoas vão ficar às vezes confusas com aquilo que nós estamos falando. Então eu tenho que ser fiel ao tema que eu estou falando. Sábado passado aqui nós pregamos sobre um tema que foi sobre sem derramamento não há de sangue, não há remissão. E nós nos voltamos àquele tema e ficamos dentro do poder do sangue de Jesus, de aproximar. Então tudo que citamos estava dentro, correlacionado com o tema principal e utilizando um texto da Bíblia. Então, isso é importante a gente entender. Segundo, verdades sugeridas. As divisões podem consistir em verdades sugeridas pelo texto bíblico. Tá? Então, aí eu vou extrair. Então, aí lembra que nós falamos que lá no temático, depende muito se o pregador ele for uma pessoa dinâmica, ele tiver for uma pessoa que tem uma cabeça boa para criar, né? Da mesma maneira no texto tem vários, você está trabalhando com o texto e você vai extrair do texto às vezes uma palavra e depois do que? Parece que não, mas tem tanta coisa que a gente pode falar depois que nós aceitamos a Jesus é que somos salvos. Aí lá João disse lá, não é? Que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, depois que recebe a Cristo, se torna filho de Deus. Depois da tentação que Jesus passou no deserto, é que os anjos vieram e o serviram. Depois e aí vai. Então, uma única palavra de um texto está, lógico que tendo cuidado, né? E há de ser que depois o que? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E depois desta fidelidade, Senaqueribe. Então é um texto que ele te dá uma amplitude. E aí a gente tem que trabalhar sem ferir o texto em si. Sequência lógica. As divisões devem preferencialmente e quando possível virem uma sequência lógica e cronológica. Então nós vamos aqui pegar lá Mateus capítulo 8, que vai falar ali sobre o leproso, quando Jesus desce ali do monte, e aí nós temos aí Jesus descendo do monte, sai a seu encontro um leproso, e prostrando o adora. E aí, aí diz o que lá? E disse para Jesus, se o Senhor quiser, respeitando o livre-arbítrio, a vontade de Deus, ou a vontade de Deus, o Senhor pode, tem todo o poder. Então veja que vai discorrer dentro de um texto e vai conseguir mostrar coisas dentro de uma sequência. Agora veja que, por exemplo, ontem nós ouvimos uma palavra sobre, na verdade ali Lucas capítulo 16, e o irmão que estava pregando, ele vem discorrendo todo o texto, apresentando o texto de uma forma, numa sequência lógica e aplicando o texto ao ouvido daqueles que ali estavam. Então isso é você utilizar uma mensagem textual, um sermão textual, né? Palavra do texto. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, desde que se refiram à ideia principal. Então lógico que tem um tema, dentro daquele tema você vai colocar ali, qual é o tema que eu tenho? O tema é Lucas, Lucas 16, qual é o tema ali? É a realidade do inferno, mostrar o lado da consciência. Então tudo vai girar em torno daquele, vamos colocar, daquele tema, daquele assunto, tudo está gerando em torno. A condição do perdido, a condição do salvo, o que é que Deus quer, Ele quer salvar, e qual é a aplicação para nós, o que é que nós estamos fazendo para poder resgatar, para não fazer igual o irmão, que morreu e foi para o Hades, e lá ele queria voltar para a terra para salvar os seus irmãos. Então nós estamos em vida aqui ainda e podemos fazer isso. Então tem dessa condição. Então veja que no quarto, as palavras do texto, as próprias palavras do texto podem formar as divisões. Então automaticamente vai criando as divisões, e dentro daquela divisão há ali vamos colocar ali
o ponto e depois dentro do ponto vem um subponto, vai discorrendo até que aquela ideia é compreendida e aí vai criar-se uma ponte para entrar no outro ponto e vai desenvolvendo até chegar ao final do sermão, e no final do sermão é o avião para aterrissar. E como que vai aterrissar o avião? Agora é a hora do apelo. Posso fazer oração, pastor? Deve fazer. E aí vai lá fazer o apelo, que é a aplicação principal de tudo que foi falado. Como retirar ideias e argumentos do texto? As divisões do sermão textual podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto, ou se utilizar uma análise mais apurada, baseando-se em perguntas que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases do texto. As orações textuais são reduzidas a expressões sintéticas que encerram o conteúdo. Então, nós faremos algumas para retirar, nós teremos aí, vamos, dentro dessa declaração, a gente vai fazer algumas perguntas ao texto. Isso nós já vimos em lições anteriores. Então, vamos lá. Então, o que eu devo fazer? Já que a minha mensagem é um texto, eu devo lê-lo. Quantas vezes nós devemos ler, pelo menos, irmãos, para se situar bem? 3 vezes, pelo menos. E aí eu vou ver as palavras que têm mais expressão. O pregador G. Campbell Morgan, ele lia o texto 50 vezes. 50 vezes. De tal maneira que a mente dele ficava saturada. Quanto mais você mexer, por isso que quando a gente escreve o texto, quando escreve o sermão, quando escreve um esboço, seja uma pregação rápida e nós escrevemos, às vezes você não vai nem olhar para aquele papel ali, porque você já colocou aquilo no seu subconsciente. E às vezes vai dar uma olhadinha ali e só para poder seguir o cortejo da melhor maneira. Mas a primeira coisa, faça uma leitura completa antes de qualquer análise. Então eu vou ler, vou tentar entender, vou procurar reler, vou ver as palavras que tem maior, os verbos, porque são as ações do texto, procurar extrair o melhor que eu puder daquele texto. E isso eu vou fazer através do quê? Da leitura. Por isso precisamos ler. Não adianta ouvir alguém pregou, olha, vou pregar essa palavra. Não, eu preciso me familiarizar com o texto que eu vou falar. Procure a ideia principal, observe o subtema, o contexto e a situação do texto. Então, dentro daquilo que eu vou estar ali olhando, eu vou estar observando qual é o subtema, eu vou estar vendo o contexto. O contexto ele pode ser tanto doutrinário, como ele pode ser cultural, ele pode ser, enfim, geográfico. Eu vou extrair alguma coisa e a situação do texto, e ali eu vou enriquecer, para que quando eu estiver expressando, eu vou estar dominando o assunto que eu estou falando, com mais propriedade. Já falar em público, nós dissemos que é o maior medo que todo ser humano tem. A maior parte das pessoas, o maior medo não é pular de bungee jump, não é andar de avião, não é de altura. O maior medo, às vezes, é de falar em público. E quando eu me preparo melhor, quando a pessoa se prepara, ela começa a ter mais confiança, domínio, para ela poder se sentir mais à vontade, porque falar não é fácil. O começo ele tem uma dificuldade até a gente se soltar, por isso algumas técnicas de respirar, tomar um gole de água, tentar ali trazer um pouco mais de tranquilidade para que o ambiente fique melhor para se pregar a palavra. Procure os principais verbos, aí, os seus complementos. Lembre-se, verbo é ação, e logo, e rapidamente. Então a gente vai dando uma entonação na própria mensagem que a gente vai estar falando. Então veja que as coisas que nós ficaremos mais atentos no sermão textual, nós devemos estar mais atentos ainda ao texto, porque eu vou falar do texto e eu preciso dominar aquele texto. E como que eu vou dominar? Procurando saber o contexto dele, histórico, cultural, geográfico. Isso vai me enriquecer para que quando eu estiver falando, não adianta eu querer dar uma aula, porque senão eu vou cansar as pessoas. Mas tem determinadas coisas que são úteis numa mensagem.
Procure o sentido simbólico, representações simbólicas, metáforas, figuras de linguagem. Então, dentro do próprio... Quantas vezes nós encontramos, irmãos, dentro da Bíblia, nós encontramos essas linguagens de figura, né? Uma hipérbole, encontramos, ou seja, enfim, metáforas, muitas figuras que elas podem, na verdade, também nos dar uma luz, nos enriquecer para poder trazer a mensagem. Crie frases, divisões, com base nos verbos e significados retirados, crie frases que complementem e estejam ligadas à mensagem a ser pregada. Então aí a gente já começa a desenvolver. Lembra que numa das aulas que a gente deu, aplicou aqui, nós falamos que nós precisamos ter ali a Bíblia, um dicionário, aí a gente tem o texto, aí tira o tema, aí começa a escrever. Começou a escrever, a coisa ficou fora de ordem, aí você vai revisar aquele texto, vai refazendo, até ficar o melhor possível. Isso é a parte técnica. Agora eu preciso de graça para fazer isso e graça para expor. Então aí eu preciso de uma vida de comunhão também. Organize as frases dentro da ideia principal, formando uma estrutura coerente e progressiva. Então vai se organizando, passo a passo. Ali vai já se preparando. Não, chegar lá, Deus vai me conceder. Não, já vai preparando isso. Se prepare, até para que, como nós dissemos, às vezes você vai escrever, você vai fazer o sermão e nem vai olhar para ele. Outra hora você só vai olhar ali para a introdução, a preparação, e depois você vai embora. Por quê? Porque o conteúdo está dentro de você. O Espírito de Deus vai usar aquilo, como disse Jesus, o Espírito Santo vos fará lembrar as minhas palavras, o que vocês têm. Como é que eu posso lembrar de uma coisa que eu não li, que eu não me preparei, que eu não estudei? Então eu preciso disso. Sermão textual, 3 formas de divisão. Então nós temos a divisão natural. Como funciona? A divisão natural é feita conforme a ideia do sermão fornecida pelo texto, é o que o texto está dizendo. Então eu estou fazendo uma aplicação daquilo que o texto está dizendo. A distinção das ideias está no texto e apenas deve ser posta em destaque pelo pregador. Então, vai trazer uma mensagem e utilizando o texto, sendo claro com o texto e pegando aquilo que é mais relevante, aquilo que, e trazendo. Então, um exemplo prático: as 3 virtudes eternas. 1 Coríntios 13:13, fé, esperança e amor. Agora restam a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor. E aí, dentro desses 3, olha, são 3 virtudes que cada uma delas dá para você poder criar ali, na verdade, um assunto. Se torna cada um desses um tópico. E dentro de cada um desses você vai criar um subtópico. E aí a mensagem ela vai criando conteúdo. Imagine um organograma. Você tem o tema, aí você tem o subtema, aí você vai criando, quando você vai ver, criou. Agora tem que ter cuidado para não colocar demais assunto, e acabar não conseguindo concluir o raciocínio. Então, 1 Coríntios 13:13 apresenta 3 divisões naturais. São 3 coisas naturais que estão ali. Só olhar para o texto, eu vou falar de fé, de esperança e de amor. Então veja que é uma coisa que o próprio texto ele já me traz à luz. Só que quando eu olho para isso aqui, só está ali. Aí eu vou, irmãos, 3 coisas importantes que nós temos na vida: a fé. Aí já vai lá, Hebreus capítulo 11, a definição de fé. Aí vai falar de fé para salvação, fé para receber. E vai, daqui a pouco vai pular. A fé é maravilhosa, mas a fé com a esperança da ressurreição, a esperança, e vai. A esperança é qual uma âncora, conforme diz o escritor aos Hebreus, e aí vai indo, e quando vê, preencheu. Só que isso, quando você escreve, ainda que você não precise ler tudo aquilo, você está colocando no seu HD, e aqui inculcando. Então automaticamente, imagine se fizesse como é o nome do teólogo? Então, o Mormon que lia 50, se você fizer 50, imagine, você vai estar ali, o texto estará. Agora, isso é importante, mas muito mais, irmãos, a gente ter isso tudo revelado na graça. Amém? Vamos lá. O sermão textual é divisão analítica. A primeira nós vimos natural, a segunda analítica.
Esse tipo de divisão obriga o pregador a escolher a ideia geral que o texto bíblico fornece e dividi-la analiticamente. As divisões principais poderão ser feitas em forma de pergunta, nós já vimos isso também, né? Então, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que, por quê, né? Nós temos aí quando escreveu, quando se deu o fato, quando ocorrerá isso, como, né? Por exemplo, o texto, como é que eu devo fazer para me ser salvo? E aí, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Onde se deu? Então, eu vou pegar o texto e vou fazer essas perguntas para ele. Quem está falando aqui? Para quem está falando aqui? Por que está falando isso? Quando falou isso? Quando se cumprirá isso? Lembra lá, Mateus capítulo 24, né? Quando Jesus falou ali da queda do templo de Jerusalém, o que os discípulos falam? Senhor, quando se dará estas coisas? Quando será o sinal da tua vinda? Quando será o fim? 3 perguntas, tripartida. Então veja, aí você vai olhar para o texto e vai fazer a pergunta para ele, e você vai responder ele pelo próprio texto, e aí vai criando, e isso vai te dar o quê? Então isso é uma divisão textual analítica, é quando eu vou um pouco mais a fundo no texto para extrair dele, e aí ele vai ter um conteúdo quase que de uma exegese, né? Bem próximo, e aí eu vou aplicar o texto pelo texto, amém? O exemplo do tema, né? Jesus visita o pecador, texto Lucas 19, 1 a 10, né? Então veja, é uma visita inesperada, né? Então veja, é uma visita de Jesus, que aí nós temos ali o versículo 1 ao 6, como Zaqueu esperava aquilo? Não, Zaqueu esperava ver quem era Jesus, ele não aguardava, mas naquela visita que ele está ali, ele foi para ver, Jesus já tinha algo para ele. Aí o que ocorreu? Essa visita aqui que ocorreu foi transformadora, porque houve um encontro, ele recebeu Jesus gostoso, que mudou o coração dele, ao ponto de ele chegar ali e ouvir, esse homem aí é um publicano, um pecador, e como é que Jesus vai entrar na casa dele? E ele ouvindo aquilo, transformado, agora disse o quê? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, e vou pegar o meu bem, metade eu vou repartir. Jesus olhou para ele e falou assim, hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também. Então veja, o tema, Jesus visita um pecador. Então veja que você tem 3 tópicos e você vai explorar ele. O próprio texto, ele está dizendo, mas de uma forma analítica você vai trabalhar esse texto e vai enriquecendo. Então não precisa de firula, precisa de conhecimento bíblico, precisa de tempo para preparar. Às vezes se preocupar, vou ter uma oportunidade, então eu vou me preparar, porque a igreja, ela está esperando algo da parte de Deus, não é qualquer coisa, eu vou preparar uma mensagem. Observe que a ordem do texto não foi alterada nesse exemplo analítico, veja que é uma sequência, não está numa crescente. Primeiro, ele vai lá, revela-se quem que é o homem, um homem de pequena estatura, e ali vai, no decorrer disso, só um minutinho para a gente concluir, nós já encerramos essa primeira parte. E aí, esse homem, ele tem um encontro com Jesus, progressivo, foi aumentando. Ali houve uma transformação, uma mudança de vida, Jesus vai com ele para a casa dele, e na casa dele Jesus declara, hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também. Então, o que você está levando a igreja, ou os ouvintes, as pessoas, a um entendimento de uma mensagem, e a mensagem culminante é a pessoa se decidir por Cristo, amém? Vamos encerrar essa primeira parte, depois nós prosseguimos essa matéria, amém, irmãos?